Amém, irmãos? Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, né? Já estamos caminhando para o final da nossa revista, faltam poucas lições. Estamos na lição de hoje, a número 14. Né? Se você já quiser pegar a sua revista, pegar a sua Bíblia, o seu material, se você tem caderno de anotação, já pegue aí, já coloque com você, para a gente dar sequência ao estudo da Palavra de Deus. Amém? Vamos orar antes de prosseguir. Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra em nós. Senhor, nós entendemos que há tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado para sermos alinhados à vontade do Senhor, ao propósito do Senhor. E como diz a Tua Palavra, nós não queremos ser insensatos, mas queremos procurar conhecer qual é a vontade do Senhor a nosso respeito. De forma individual, como corpo de Cristo também, como igreja, nós queremos descobrir qual é a Tua vontade para nós. Queremos, ó Deus, realmente nos entregar a Ti e viver o propósito segundo o Teu coração. Que haja alinhamento, Senhor, das nossas vidas com a Tua vontade, com aquilo que há no Teu coração. Que a Tua palavra seja um instrumento de despertamento para nós, de alinhamento, de direcionamento para nós, Senhor. Queremos não sermos pessoas teóricas, mas pessoas práticas, experimentais, onde nós de fato vivemos a Tua palavra, não somente ouvintes ou conhecedores, mas operosos praticantes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, é a sequência que nós temos estudado nessa nossa revista, e a lição de número 14, ela traz como título o cristão e a cidadania. Amém? O cristão e a cidadania. Nosso texto básico, ele é Romanos capítulo 13, vai pegar todo o capítulo 13, né, do versículo 1 até o versículo 14, você já pode abrir a sua Bíblia, Romanos 13, do 1 ao 14, amém? Então, começando a leitura, a partir do versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto para vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito completa.
não tem nenhuma questão da vida, não tem nenhuma pergunta, nenhuma situação em que a palavra não traga uma resposta clara, em que a palavra não te dê um direcionamento, né? Então, a palavra de Deus, ela é o nosso maior recurso no que diz respeito a conhecer a Deus. As pessoas, elas querem ter um relacionamento com Deus, querem experimentar a Deus, mas elas querem viver numa dimensão apenas emocional. Elas querem sentir a presença, elas querem sentir arrepios, elas querem ter uma experiência mística com Deus. E é óbvio que faz parte, irmãos, nós nos emocionarmos na presença de Deus, faz parte você chorar, faz parte você às vezes sentir, até mesmo no seu corpo físico, toque da presença de Deus, na sua alma, nas suas emoções. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dar muito mais do que uma emoção, do que um sentimento. Ela vai nos trazer convicção. Emoção é bênção, dentro da vontade de Deus, sentindo a presença de Deus, sim, mas nem sempre você vai sentir. Nem sempre você vai ser tomado por aquela alegria, pela aquela emoção. E aí, quando a emoção falhar, você tem uma palavra, você tem uma convicção, você tem uma verdade construída dentro de você que te mantém caminhando no Senhor, mesmo em momentos onde você não está sentindo nada. Amém? Então, esse texto que nós lemos aqui, como é tremendo, né? Paulo, no capítulo 12, como o Hans ministrou domingo passado, Paulo já começa a entrar em um aspecto mais prático da vida cristã, onde ele começa de uma forma completando, né, a verdade da palavra de Deus, quando ele começa Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o capítulo 8, Paulo vem falando todo esse tempo de uma doutrina. Ele vem falando das verdades, da revelação de Cristo Jesus, por nós nos trazendo restauração, justificação. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo, ele fala do paralelo da igreja com o povo de Israel, as promessas que Deus havia dado para Israel. Já no capítulo 12, Paulo já começa a trazer um aspecto prático, de obediência à palavra. Não, você não se conformar com esse mundo, né? O amor seja sem hipocrisia. Então, Paulo ele vem trazendo, fala sobre o corpo de Cristo, enfim, as virtudes aqui, abençoai os que vos perseguem, né? No zelo não sejais remissos, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, não torneis a ninguém mal por mal. Então você vê que são coisas práticas, direcionamentos práticos, partindo de um fundamento doutrinário correto. Então por que eu posso amar? Por que eu posso, ao invés de revidar o mal, eu posso revidar o mal com o bem? Ao invés de pagar o mal com o mal, eu posso pagar o mal com o bem? Por que agora eu posso ser uma pessoa zelosa? Por que agora eu posso abençoar quem me persegue? Por que eu posso agora amar sem hipocrisia, que são todas as direções que o apóstolo Paulo nos dá? Porque eu vim de um entendimento de que eu fui justificado em Cristo, que pela fé Cristo vive em mim, que não há condenação mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora eu ando no Espírito, que agora o Espírito testifica que eu sou filho de Deus. Então, baseado em todas essas verdades, agora nós temos totais condições em viver uma vida prática do Evangelho, irmãos. Qual é o grande problema de muitas igrejas, até mesmo evangélicas, essas que têm surgido nos nossos dias? Algumas, claro, levantadas pelo Senhor, mas muitas vezes trazendo essa mentalidade que não, está tudo feito, né? O Senhor Jesus e tal, e apenas se limitando à verdade de que o Senhor nos justificou, o Senhor nos perdoou, não há condenação mais, mas esquecendo-se das orientações práticas da palavra de Deus. Então você vê que o único assunto que esse povo, que eu estou falando, esse grupo, por exemplo, da ultra graça, da mega graça, eles só se atêm ao que Deus fez, mas eles não ensinam muitas vezes o que nós temos que fazer. Paulo é claro, abençoai os que vos perseguem, né? Não vos vingueis a vós mesmos. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quer dizer, tudo isso está sendo tratado aqui pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus.
Mas às vezes as pessoas elas se limitam, não, o Senhor me restaurou, resgatou, eu sou justo em Cristo, eu sou filho de Deus e tal, tal. Se você é filho, viva como filho de Deus, como embaixador do reino de Deus. Então, aqui no capítulo 13, também dentro desse aspecto prático, irmãos, Paulo aqui começa a tratar de um assunto até certo ponto delicado e para muitos até polêmico, que é falando de submissão às autoridades, né? É o que ele começa aqui no capítulo 13. Então vamos lá. Aqui na nossa lição, na nossa revista, nós temos aqui o alvo da lição. Ao estudar esta lição, você reconhecerá que o Evangelho transforma pessoas e também transforma governos, leis e culturas. Dessa vez eu quero fazer questão de ler esses 3 alvos aqui, saber, sentir e agir. Porque ao lê-los eu achei interessante. Então eu vou fazer questão de ler dessa vez. Então, o aluno será capaz de, eu não sei se isso está na sua revista, agora eu não me lembro agora se isso que eu vou ler agora está, mas eu acredito que sim. Entender que o mesmo evangelho que transforma cidadãos comuns também pode transformar governos e culturas. Esse é o saber. Sentir, perceber a própria responsabilidade em construir uma sociedade mais justa. Perceber a minha própria responsabilidade que está sobre cada um de nós em construir uma sociedade mais justa. Agir, respeitar as autoridades, orar por elas, participar das decisões importantes em todos os níveis de comunidade e pregar o Evangelho. Então vamos lá. O primeiro parágrafo da revista diz assim: as grandes questões políticas da humanidade sempre foram carregadas de questões religiosas. Então veja bem, aqui ele cita um homem chamado Nicolau Maquiavel. Para Nicolau Maquiavel, que lançou as bases modernas para o assunto, a política tem uma ética própria que difere plenamente de qualquer fundamento religioso. Maquiavel sustenta que o príncipe, ou o governante, não pode ficar restrito a um código de valores propagados pela igreja. A política tem sua própria moralidade. Na melhor expressão do senso comum, política e religião não se misturam. Temos então 2 problemas para resolver. Olha que assunto curioso, irmãos, importantíssimo para nós como cristãos, principalmente nós que entendemos a importância que a igreja tem no meio em que ela vive, na sociedade, ou seja, no país, na nossa cidade, estado e nação. Temos então 2 problemas para resolver. Primeiro, se política e religião não se misturam, como o cristão deve exercer a cidadania? Com a ética cristã ou com a ética política? Segundo problema, como interpretar o mandamento de Romanos 13:1? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, como que a gente pode interpretar isso? Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, se eu resisto a uma autoridade que, pela palavra, foi por Deus instituída, eu estou resistindo o próprio Deus. Então, como que nós podemos interpretar isso? Principalmente quando nós olhamos para a ótica do nosso país e percebemos muitos erros, mentiras, corrupções em diversos meios, né, políticos, tanto no poder no judiciário, no legislativo, no executivo. Nós vemos temos orado por isso, para que Deus venha trazer transformação e limpeza. Mas como que a gente poderia interpretar? Eu tenho que me submeter a todas as autoridades, porque foi Deus quem instituiu. Então esses são 2 problemas, irmãos, que ao longo da lição nós vamos entender qual é o papel da igreja, nós vamos entender a questão de estar sujeito à autoridade, amém? Então essa revista ela é dividida em 3 tópicos. Tópico 1, o cristão e as autoridades, e nós temos aqui dentro desse tópico 3 pontos. Segundo tópico, o cristão e o amor ao próximo. E o terceiro tópico, o cristão e a esperança escatológica. Então, entrando nesse primeiro tópico, o cristão e as autoridades, eu queria pedir que os irmãos aqui, que eu esqueci de trazer minha água. Aí se alguém puder pegar, que minha garganta vai ficando seca. Pedindo aqui a equipe dos bastidores aqui. Amém. O cristão e as autoridades. Veja bem, a mídia, dentro da nossa revista, a mídia divulga vários tipos de corrupção usados por candidatos para ganhar uma eleição.
Certamente você conhece algum caso de corrupção nos muitos processos de eleição que já acompanhou. Na sociedade, com frequência, o voto vale pouco ou quase nada. A corrupção é, por vezes, a grande arma eleitoral. Isso tem causado muita aversão quanto às responsabilidades civis. Por isso é importante entendermos alguns pontos apresentados por Paulo em Romanos. Então vamos lá. Aqui dentro desse primeiro tópico, cristão e as autoridades, nós temos 3 pontos. Primeiro, o governo civil é instituído por Deus. Então olha aqui, John Stott ensinou, Paulo inicia com uma ordem muito clara e de aplicação universal. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Primeira, logo em seguida dá razão para tal exigência, que a autoridade do Estado provém de Deus. Valeu, obrigado. Provém de Deus, e isso ele afirma 3 vezes. Não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, consequentemente aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Então vamos lá. Quando Paulo, irmãos, ele fala no versículo 1, ele não começa aqui propriamente falando dos magistrados ou das autoridades políticas, dos juízes, as autoridades que estão sobre nós, né? Ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Como que nós poderíamos interpretar isso, irmãos, entendendo até esse primeiro tópico, que o governo ele é instituído por Deus? Quando a gente levanta questões, por exemplo, nossa, mas já passaram pelo nosso país tantos governantes corruptos, prefeitos, governadores, e é óbvio que aqui nós não vamos citar nomes e não vamos apontar, a ideia aqui não é falar de política, mas é entender o nosso papel na sociedade em que nós vivemos. Quando a gente levanta esse tipo de questão, onde a gente vê e percebe num país como o Brasil, em que a corrupção durante anos veio minando os recursos, veio minando o dinheiro público, você começa a pensar, meu Deus, mas será que Deus que permitiu tudo isso? Os governantes corruptos que já tiveram na nossa nação, foi Deus que permitiu? Foi Deus que instituiu? Nós como igreja entendemos que política, ela está muito ligada a uma questão de filosofia, de ideologia, não somente da área econômica, mas de uma ideologia que é estabelecida, ou de um conjunto de ideologias que são estabelecidas num país, né? Então, como que a gente poderia entender que Deus permitiu, irmãos, deixa eu dizer algo para você, que nós precisamos entender de uma vez por todas. A situação, presta muita atenção no que eu vou te dizer. A situação em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, eu queria até que você anotasse isso, se você puder. Na sua revista, não tem problema, a revista é sua, você pode rabiscar. A sociedade em que vivemos é um extrato da condição da igreja. A condição ou a situação da sociedade em que nós vivemos é um extrato da situação da igreja. Uma vez a gente participou de um evento aqui na cidade, numa outra igreja, e eu me lembro que um pastor falou o seguinte, eu ouço que se o Brasil está assim, a culpa é da igreja. Se o Brasil está assim, a culpa... Eu não acredito nisso. Esse pastor dizia que ele não acreditava que a culpa é da igreja, que a responsabilidade é da igreja. Ele dizia assim, eu não assinei nenhum documento, eu nunca fui lá e assinei nenhum documento que envolvia corrupção, a culpa não é da igreja. Nós vamos parar para pensar. Quando a gente olha para o jardim do Éden, Deus, ao criar o homem, ele deu uma responsabilidade para o homem. E qual foi a responsabilidade que Deus deu para o homem? Para que o homem cuidasse e governasse sobre a terra, para que o homem dominasse sobre os seres da terra. Deus colocou o homem como líder. O propósito original e soberano de Deus foi criar a terra, criar os animais, criar tudo que havia ali, a criação, e criar o homem e deixar o homem como o governante da terra. É óbvio que depois que Adão pecou, comeram do fruto da árvore proibida, do fruto proibido que Deus havia proibido,
eles caíram e perderam essa autoridade, eles perderam esse domínio, passaram a não ter mais aqueles benefícios originais. E agora você viu um homem caído, você via alguém sem autoridade que Deus havia dado antes da queda. Então o homem perdeu. Porém, quando Jesus veio à terra, quando ele viveu aqui durante 33 anos e meio, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele restaurou novamente aquela condição original que Adão havia perdido. Então, ao crer em Jesus, ao aceitar Jesus, ao entrar no reino, eu sou reestabelecido, ou eu passo a ser reestabelecido naquela condição original que Adão perdeu, de autoridade, de santificação. Amém? Então, qual é a mentalidade que nós, como igreja, precisamos ter? A responsabilidade do meio em que nós vivemos, irmãos, é nossa. É nossa. Por que o Brasil não está vivendo um avivamento? Por que Iporá, o estado de Goiás, ainda não está vivendo avivamento? Eu me lembro de um encontro de pastores que teve aqui na cidade de Iporá, alguns anos atrás, onde o pastor José Rodrigues esteve aqui. O pastor José falou algo interessante, falando do fluxo, da rota do tráfico que acontece aqui em Goiás, Mato Grosso, né? E ele falava algo interessante. Por que isso não acaba, irmãos? Por que a igreja não acaba com isso? Será que o reino das trevas é mais poderoso do que o reino da luz? Será que os espíritos malignos que comandam, por exemplo, o tráfico de drogas no Brasil, nos estados, nas cidades, será que, porque nós sabemos que não é simplesmente uma questão carnal, a gente sabe que há um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É óbvio que aquilo, tráfico, qualquer outro problema da sociedade, provém da carnalidade do homem, sim, mas o diabo tem influência nisso. Então, será que o diabo ele resiste a ponto de Deus não conseguir detê-lo ou pará-lo? Não, irmãos. Não é que Deus não é tão poderoso, não é que Deus não consegue, a questão é que Deus confiou à igreja. Deus confiou à igreja. Nós é que temos que nos apropriar da autoridade que já é revestida em nós, da qual nós já somos participantes, entender, nos relacionar com Deus, nos alinhar a um propósito de Deus, para que essa autoridade ela seja de fato realidade na nossa vida, a ponto de nós começarmos a determinar a vontade de Deus nas situações em que nós vivemos. Então, vamos entender isso. Eu não quero aqui falar de uma maneira aleatória. Vamos por parte. Então, veja bem, voltando à questão em que muitas vezes possa gerar polêmica e discórdia até mesmo dentro da igreja. Ah, mas como assim Deus instituiu as autoridades? Então, a gente teve presidentes que roubaram, presidentes que trouxeram muito mal para a nossa nação, que trouxeram uma ideologia completamente enganosa, alimentando políticas extremamente malignas, trazendo conjunto de ideologias até mesmo malignas. Há um tempo atrás havia uma briga, né? Uma briga no Senado, se eu não me engano, ou com os deputados lá. Eu sou meio leigo nesse trem de política, irmãos. Eu não sei, eu não sou uma das pessoas mais entendidas dessa área política e tal, não. Eu até sou uma pessoa, até uma falha minha, um pouco até desinformado. Mas há um tempo atrás estava a briga na questão do Ministério da Educação, né? Com aqueles materiais de sexualidade infantil, de homossexualidade infantil, de coisas, cartilhas, né? Sabe, uma briga. Como que você pode pensar, meu Deus, o governo naquela época permitindo essas coisas, ou sendo conivente com essas coisas, como que ele pode ter sido instituído por Deus? Porque, irmãos, nada mais justo do que um povo corrupto ser governado por governantes corruptos. Talvez vai parecer um pouco pesado o que eu vou dizer aqui, mas nós ainda como povo e como igreja, Deus já está mudando isso, amém? Não estou sendo aqui negativo, Deus já está mudando isso. A igreja tem se posicionado, nós temos que crer, continuar avançando, mas por que durante muito tempo
governos com filosofias enganosas tomaram conta, porque a igreja falhou, a igreja permitiu, a igreja se encheu de corrupção. Quando eu disse, a sociedade é um extrato da condição da igreja. Se a gente está vendo corrupção lá no Palácio do Planalto, se a gente tem visto corrupção entre os deputados, senadores, governadores, se a gente tem visto, né, claro que isso, em nome de Jesus nós temos orado, crendo que Deus está fazendo, igual eu falei agora há pouco, né? Não vou entrar nessa questão, mas se a gente vê, é uma condição, quando você olha para dentro da igreja, você vê que a corrupção está operando primeiro na igreja. Quando você olha para a condição da igreja, pessoas brigando por poder, pessoas brigando por título, por posição, pessoas usando o evangelho para enriquecer, pessoas mercadejando a palavra de Deus, pessoas com partidarismo dentro da igreja, pessoas com maledicência. Irmãos, maledicência é corrupção. Mas nós vamos orar para que Deus faça cair por terra a corrupção do nosso país. Mas você fala mal dos outros, você não perdoa, você é desonesto, você deve e não paga. E você quer orar para que Deus derrube a corrupção do nosso país? Ah, irmão, mas agora você pegou pesado, eu estou devendo. Veja bem, eu não conheço a vida de ninguém, não sei a sua vida financeira, que nós estamos falando para várias pessoas, e muitos que ainda vão assistir. Mas veja bem, às vezes você está pensando, mas eu devo, você não sabe, eu devo, mas eu estou arrochado financeiramente. Amém, irmãos? Não estou falando sobre isso. Talvez você está passando uma situação financeira na sua vida, que você deixou uma conta vencer, que apertou e tal. Não estou falando desse tipo de dívida. Estou falando daquela dívida de mau caratismo. Aquela pessoa que faz a dívida sabendo que não vai conseguir pagar. Em uma conta, em uma coisa que não é uma necessidade urgente. Entram na loja, compram a roupa, não está precisando, mas sabendo no seu interior que não sabe se vai pagar aquilo em dia. O dono da loja vendeu aquela roupa, confiando que você vai pagar, confiando que você vai cumprir com o compromisso. E você chega no dia do boleto do vencimento. Ah, mas isso, que isso tem a ver? Isso é corrupção, isso é desonestidade. Você comprar um negócio sabendo que você talvez não vai ter condição de pagar. Como que fica a vida do comerciante? Como que fica a vida do prestador de serviço que foi lá na sua casa e prestou um serviço? Você não pagou ele até hoje. O dinheiro já esteve na sua mão para você pagar. Você gastou com outras coisas. Mas nós queremos orar para que Deus, Senhor, em nome de Jesus, o Palácio do Planalto, os deputados, em nome de toda a mentira caia por terra. Mas você vive mentindo. Você mente para o seu patrão, você mente para a sua esposa. Então, é por isso que o que nós vemos no nosso país, irmãos, está ligado com a condição da igreja. Você quer uma prova disso? Olha para a história, estuda a história do povo de Israel. Eu já tenho um tempo que eu tenho meditado na história do povo de Israel. Desde quando você pega lá, quando Deus chama Abraão, tal, Gênesis, né? Deus aparece, fala com Abraão, e ali começa Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, aí vem o Egito, José, depois de tantos anos lá, Deus levanta Moisés, e pá. Você vê, interessante, quando Deus consegue, de fato, colocar o povo na terra prometida ali com Moisés não chega a entrar na terra prometida, mas Josué, esse nome lindo, maravilhoso, né, Josué, quando o povo entra na terra prometida, havia uma promessa da parte de Deus, olha, a terra é de vocês têm que se apropriar, né? Ali o povo já começa, não ali, né? Mas desde quando saíram do Egito, rebeldia, incredulidade, rebeliões e blá blá blá. Mas quando chega na terra prometida, o povo de Israel começa a se misturar com os povos pagãos. Começa já a desobedecer uma ordem direta da parte do Senhor, não é para deixar ninguém. Mas eles começam a permitir. E aí, ali eles começam a se corromper, começam a servir outros deuses. E você vê, depois vem a época dos reis e tal, rei após rei, você vê que é uma minoria que fazia o que era reto perante os olhos do Senhor.
Depois você vê ali Judá, Jerusalém. Você vê, cada um tinha um rei, e um assumia, fazia o que era mal perante o outro assumia, fazia o que era mal. Aí, depois de muito, um assumia, fazia o que era reto, derrubava os altares pagãos, os altos onde eles ofereciam incenso, nos altos, né? Derrubava os estátuas, os balins, astarotes e tal. Fazia uma limpeza, e ali tu pensa, agora a coisa vai. Vinha outro rei, começava tudo de novo, aquele ciclo vicioso do pecado e da idolatria. Quando você vê o povo entrando nesse ciclo de pecado, você vê que há toda uma consequência. Há toda uma consequência ruim que vem sobre esse ciclo pecaminoso. Quando você vê a história do povo de Israel, aí você vê, começa a vir os inimigos. Começa a vir, aí vem os filisteus, vem os assírios, vem os cananeus, e começa a dominar o povo de Israel. Você vê que os inimigos, a vitória dos inimigos, as situações contrárias, a destruição do povo de Israel, serem levados como cativos, é um resultado de uma decadência espiritual do povo de Deus. Então, irmãos, quando a gente olha para a nossa volta e você vê corrupção, é porque a corrupção ela ainda está dentro da igreja. Ela está dentro da igreja. Quando houver, acredite no que eu estou te dizendo, quando nós alcançarmos esse lugar no Senhor. Muitas pessoas falam, você não tem que alcançar, você já é, Jesus já é. Amém, irmãos, eu estou falando de alcançar no sentido, no nosso espírito, já é, mas na nossa alma é um processo. Eu queria que essas pessoas que falam assim, não, já é. Então vem cá, vou levar você no hospital ali para você ressuscitar um morto que acabou de morrer lá, ou então você levantar um cara de cadeira de roda. Não, mas espera aí, então, não já é? Você já não tentou... Mas por que isso não acontece ainda? Porque ainda não há em nós uma convicção nesse nível. Porque ainda não há em nós, na nossa alma, na nossa convicção, na nossa mente, uma fé, né, que já foi estabelecida no nosso espírito. Então, veja bem, quando nós alcançarmos esse lugar de alinhamento com a vontade de Deus, a própria palavra de Deus diz, Senhor Jesus dizendo, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, não tem como, irmãos, da onde que vem a autoridade espiritual? Muitos vão dizer, do nome de Jesus, e isso está certo, mas vamos entender isso. A autoridade espiritual, ela está, obviamente, fundamentada no nome de Jesus, mas também no nível da sua vida em Cristo. Vou colocar de outra forma. A sua autoridade espiritual não está só porque você não tem autoridade só porque você aceitou Jesus. Sim, também. Entenda isso. Mas o seu nível de autoridade espiritual, ele é proporcional ao seu nível de submissão à vontade de Deus. E a sua falta de autoridade espiritual, ela é proporcional ao seu nível de carnalidade. Quanto mais carnal, menos autoridade você tem para estabelecer justiça. Quanto mais espiritual você é, não estou falando de espiritual, o cara ser o bonzão, espiritual não, mas quanto mais maduro, mais parecido com Jesus você é, mais autoridade para promover justiça você tem. Isso é bíblico. Quando você olha para a vida de Jesus, Jesus chegava no lugar, os demônios gritavam, irmãos. Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Essa expressão, que temos nós contigo, eles estavam dizendo o seguinte, não tem nada em você em comum com a gente. Não tinha nada em Jesus que o diabo pudesse usar como legalidade. Porque Jesus era completamente espiritual, não havia carnalidade nele. Então não havia nenhuma brecha que o diabo pudesse usar para desabonar a autoridade de Jesus. Tem um momento que Jesus fala assim, eis o príncipe deste mundo, ele já está julgado, e ele nada tem em mim. Ou seja, não havia nenhum resquício carnal na vida de Jesus, por isso que a autoridade dele era plena. A mesma coisa conosco, quanto mais maduros vamos nos tornando, quanto mais quebrantados, dependentes do Senhor, submissos à vontade do Espírito, quanto mais guiados pelo Espírito nós somos, mais autoridade nós teremos. Então por que a igreja ainda não tem a autoridade que ela deveria ter na sociedade? Por quê? Porque ainda ela não é tão espiritual quanto deveria ser.
Porque ela ainda não é submissa à voz do Espírito, porque ela ainda está cheia de ideias humanas, ela ainda está cheia, não, porque eu acho que tem que ser assim. Porque os líderes, não estou falando de uma forma geral, não são todos, amém, irmãos? Eu não estou aqui querendo bater na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Não estou aqui, porque a igreja não sei o quê, não. Eu não estou querendo, assim, ser uma pessoa pessimista, um cara ficar falando aqui que está tudo ruim, que está acabado, que essa é a pior geração. Não estou falando isso. Estou falando que nós precisamos avançar em alinhamento ao propósito de Deus, em santificação, em conhecimento da vontade de Deus, em prática de justiça, para que a gente possa ter a autoridade de determinar, de influenciar o meio que nós vivemos. Por que eu estou me atendo muito e ainda nós não avançamos na revista? Porque esse é o ponto mais importante da lição de hoje. O restante aqui nós vamos falar e tal, mas assim, o ponto principal é esse. A nossa autoridade brota, ela é proporcional ao seu nível de comprometimento com a vontade de Deus. Porque uma pessoa comprometida, ela pratica justiça. Como que eu quero orar? Veja bem, deixa eu dar uma palavra para você. Orar pela nação não é uma prioridade na sua vida. O que é isso? Misericórdia. Agora você foi longe. Agora você falou uma heresia porque é prioridade. Não. Você quer uma prova disso? Você quer uma prova disso? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então veja bem, está falando que é uma palavra para quem? Para o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, há uma condição, irmãos, de ser um povo de Deus, povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e que sararei a sua terra. Ou seja, o benefício na terra é um resultado de um alinhamento do povo de Deus, ou seja, da igreja. Como eu disse, por que eu disse que não é a prioridade? Não é que não é, vou até corrigir isso. É uma prioridade, mas não é a primeira. Amém? Vou colocar dessa forma, fica melhor. Não é que não é uma prioridade, é uma prioridade sim, mas não é a primeira. O que eu quero dizer que não é a primeira? Não adianta você orar pelas nações, orar pelo Brasil, orar pelo presidente, orar pelos presidenciáveis, pelos deputados, senadores, governadores e tal. Não adianta você orar se a sua vida está desalinhada com a verdade. Não adianta você orar para que haja justiça na política e você trata a sua esposa de qualquer maneira. Não adianta você orar, você querer interceder se a sua vida não está alinhada. Então, qual é a primeira coisa que precisa ser estabelecida? O alinhamento da sua vida e da minha vida na verdade. Aí você vai ter a autoridade do Senhor, nós declaramos justiça. O Senhor faz cair por terra toda obra maligna. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você está aqui orando, Senhor, tal, que o diabo não sei o quê. O diabo está rindo de você, falando, cara, vai aprender a tratar a sua mulher direito, vai ser fiel nos seus negócios, vai ser honesto. Para de falar mal do seu patrão. Você está querendo falar dos governadores. Você vive falando mal do seu patrão, você vive falando mal dos outros. Dentro da igreja, semeando contenda. Você quer orar para que haja justiça? Você não pratica justiça. Deixa eu ler um texto aqui. Em Mateus, capítulo de número 7, versículo 3 a 5. Mateus 7, 3 a 5. Diz assim: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Presta atenção aqui, moço, tem um princípio tremendo aqui. Como que eu vou dizer para o meu irmão, ei, conserta, está errado aí, filho, tira esse cisco do teu olho. Como que eu vou poder ajudar, como que eu tenho autoridade para ajudar, se no meu olho tem uma trave? Então, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
e então cuidarás em tirar, ou verás claramente para tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Qual é o princípio, irmãos? Para você ajudar as pessoas, para você influenciar o meio que você vive, você precisa já ter sido alinhado. Você já viu? É igual, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. O camarada está andando bêbado na rua. O cara bêbado. Capengando ali, caindo, tropeçando, tomando tombo. De repente ele vê outro bêbado. Aí ele vê o outro bêbado, caído ali, sentado na... Cara, o que você está fazendo aí? Que vida é essa? Sai dessa vida, rapaz. Para de beber. Para com isso, que vida... Toma vergonha na cara. Toma vergonha nessa cara. Você não tem mulher e filhos, não. Fica bebendo aí. Você já viu aquela velha história? O sujo falando mal lavado? É isso, irmãos. É às vezes nós queremos que, cobrando, porque os governantes e tal, comece a devolver aquilo que você pegou emprestado do seu irmão que você não devolveu. Comece praticando justiça. Começa a olhar para você mesmo, a ver o que precisa ser mudado na sua vida para que você tenha autoridade de proclamar a justiça. Não adianta, irmãos. Não adianta querer cobrar justiça. É aquele funcionário que pede, que fica, porque meu patrão não aumenta meu salário, porque eu não sei o quê. Mas só chega atrasado, não faz o serviço direito. Ou seja, ele que está cobrando uma coisa que ele não corresponde. A igreja, irmãos, precisa ser sarada. Deus está fazendo isso em nome de Jesus. Mas a igreja precisa ser restaurada, nós precisamos sermos alinhados. Eu lembro que uma vez o pastor José Milton, falecido pai do pastor Jonas, uma vez eu estava lá em Planaltina e ele pregou algo sobre isso. Irmãos, nós estamos orando para que haja justiça. Sabe aquele CD, na época era a época do CD ainda, hoje não tem mais isso, né? Sabe aquele CD que você pegou emprestado, que você nunca devolveu, que é do fulano, devolve, começa fazendo isso. Começa devolvendo aquilo que você pegou emprestado, começa pagando aquela pessoa que você pegou aquele dinheiro emprestado, você está com dinheiro lá, mas você fica, não sei, se eu precisar desse dinheiro, começa praticando justiça, porque senão, irmãos, a nossa palavra será uma vergonha, ela vai causar mais escândalo. Como em muitos lugares a igreja, em muitos, não é todos os lugares, mas em alguns lugares, algumas igrejas são mais escândalo do que bênção. Olha lá o pastor lá, o cara fala que é crente, está vendo o cara lá fazendo aquilo ali? Não, porque, esse tempo atrás, eu conversando com um irmão, e ele tinha ido pescar com um amigo que era ímpio, e lá perto tinha uma pessoa que era obreiro de uma igreja. E esse obreiro soltou um palavrão lá, falou um negócio, não sei o que, eu não vou falar aqui que ele falou, óbvio, soltou um palavrão lá. Aquele ímpio pegou e falou assim para esse irmão, não porque falou palavrão, né? Por esse irmão da nossa igreja. Falou assim, mas ele é crente? Parece que vai ficar lá que ele até prega lá na frente. Esse irmão ficou assim, como é que faz, né? Ou seja, escândalo. Por quê? Porque lá no domingo à noite tem um discurso, Deus e tal, porque o apóstolo Paulo falou isso. Mas no dia a dia, irmãos, não há prática de justiça, então a autoridade cai por terra. Amém? Então vamos lá. Dentro desse primeiro tópico nós falamos, o governo civil instituído por Deus. Então, nós não podemos reclamar quando alguém corrupto toma o poder. É sinal de que ainda há corrupção na igreja. É sinal, graças a Deus temos crido, não tenho tendências políticas, nem quero ficar aqui, mas temos crido que Deus já tem restaurado nossa nação, Deus tem colocado, uma pessoa à frente da nação, um presidente que tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, mas que tem sido levantado, nós cremos pelo Senhor, algo já tem mudado, temos crido, precisamos continuar avançando, irmãos, em alinhamento, em santificação, o que há, qual é a trave que está no meu olho. Eu preciso primeiro ver o que está errado em mim para me querer corrigir o que está fora. Eu não consigo corrigir o que está fora se aqui dentro não foi corrigido. Então nós precisamos continuar avançando nisso. Amém? Então, primeiro, o segundo, existe uma missão para promover o bem. Olha que interessante, irmãos. Dentro ainda disso que eu falei, respondendo aquela pergunta, se a política e a religião não se misturam, como o cristão deve exercer a cidadania com ética cristã, ou com a ética cristã ou com a ética política? Então vamos lá. Eu
segundo um homem que foi citado aqui, Nicolau Maquiavel, disse que a política ela tem a sua própria moralidade, seus próprios princípios morais. Então nós deveríamos seguir a ética política ou a ética cristã. De cara nós já sabemos que, acima de tudo, nós servimos a um Deus que obedece, que nos estabeleceu princípios. E o próprio Deus, ele age por princípios. Amém? Então, veja bem, o próprio Deus, ele não passa por cima dos princípios. Não, você só tem que me ouvir a mim. Quando uma pessoa ela começa a entrar numas, não, eu não tenho que ouvir pastor, eu não tenho que ouvir fulano, eu não tenho que ouvir homens, eu tenho que ouvir só a Deus. Ela já está fora, ela já não está ouvindo Deus. Por quê? Porque o próprio Deus estabeleceu autoridades. O próprio Deus estabeleceu governos eclesiásticos. Por exemplo, na nossa igreja nós temos um pastor. Mas o pastor, ele tem os defeitos, não sei o quê. O pastor Samuel, vou falar do pastor Samuel, que é o auxiliar do pastor. Mas não sei o quê. A questão não é o defeito, a questão é um princípio que a palavra traz. Se você está resistindo à autoridade, você está resistindo ao próprio Deus. Então, veja bem, o próprio Deus ele estabeleceu princípios pelos quais nós precisamos nos mover, porque o próprio Deus se move pelos princípios que ele estabeleceu. Então, se ele estabeleceu a autoridade, significa que ele nos respalda submeter às autoridades. Agora, é óbvio que uma autoridade não vai te forçar a fazer o mal, não vai te forçar a você fazer dentro desse parâmetro. É óbvio que nós, acima de tudo, nós temos uma ética cristã, nós temos uma mentalidade cristã. E aí que entra a questão agora, qual é a influência da igreja no meio em que nós vivemos? Primeiro, nós falamos a respeito de que precisa haver um alinhamento, uma santificação, uma prática de justiça pelo povo de Deus, para que haja autoridade em determinar o que está fora. Agora, uma vez alinhado, irmãos, aí nós podemos exercer a autoridade no meio em que nós vivemos. Eu falar um pouco da empresa em que eu trabalho, para você entender isso, como um exemplo próximo de nós e que eu experimento. Você tem o seu meio em que você vive, sua escola, seu trabalho, talvez você até tenha acesso de alguma forma a líderes políticos, não sei, sua família, né? Você está inserido, todo mundo está inserido em um ambiente, um meio, ou em meios, trabalho, escola, família, etc., amigos. Se você está alinhado com a vontade de Deus, se a sua vida está sendo alinhada, se você está buscando constantemente se arrepender, se alinhar, se corrigir ao propósito do Senhor, andar mediante a palavra, praticar a justiça, você vai começar a ter autoridade para estabelecer justiça ao seu redor. E aí é onde você começa a influenciar o meio em que você vive. Onde às vezes, num determinado ambiente, está ali um grupo de... Você é funcionário de uma empresa, por exemplo, como eu sou. Está ali um grupo de funcionários para fazer um complô, um negócio e tal. Você tem uma palavra diferente. Você não vai, vamos fazer de tudo para derrubar aquele cara. Não, você tem uma palavra diferente. Você fala, cara, nós não vamos fazer isso. E se a sua vida está alinhada, a sua palavra vai ter peso. Olha, nós não vamos fazer isso. Isso não é respeitoso, isso não é correto. Isso é afronta contra a autoridade. Nós podemos sim levar vamos levar uma sugestão, uma reclamação construtiva e tal, para trazer melhoria, e beleza, isso é válido. Agora, nós não vamos fazer rebelião, a pessoa é um cristão inserido, que conhece a sua identidade, que pratica justiça, ele começa a ter peso no lugar onde ele vive, ele começa a ter influência no lugar onde ele vive, ele começa a influenciar a escola, ele começa a influenciar os amigos, o seu local de trabalho, né? Certa vez aconteceu, eu era chefe de transporte na empresa onde eu trabalhei. E aí, eu estava de férias num determinado mês, quando eu voltei, fiquei a par de uma situação que tinha acontecido com um dos ajudantes da minha equipe, que ele tinha sido pedido para um dos líderes da empresa para buscar uma peça de moto, na moto da empresa, e essa não é a função dele, ele então foi meio que fazendo um favor, e ao ir de moto ele se acidentou no caminho, no horário de trabalho, uniformizado, com a moto da empresa, ele se acidentou e teve que pegar atestado, ficou 1 ou 2 dias parado. E, mediante uma das lideranças da empresa, né, na época,
falou que deveria cortar alguns benefícios, porque a empresa tem um parâmetro lá que se a pessoa pegar atestado, ela perde uma cesta básica. E aí na época queriam cortar a cesta básica desse colaborador, porque ele tinha pegado atestado e, né, por ter acidentado e teve que ficar hospitalizado. E eu peguei e falei, cara, isso não é correto. Não é correto, o cara estava trabalhando para a empresa, fazendo uma coisa que era fora da função e tal. Então assim, eu coloquei, apesar de algumas pessoas não concordar, não, mas não sei o que e tal. Falei, cara, não é o correto. Se a nossa liderança maior estabelecer que tem que fazer, beleza, eu como supervisor de transporte, eu vou acatar, vou submeter, né, a essa direção, mas eu não concordo, eu acho que é injustiça, o cara estava trabalhando, estava uniformizado, ao invés de cortar os benefícios, a empresa tinha que custear os remédios, custear a estadia dele no hospital. Enfim, aquela liderança que estava querendo cortar, uma liderança local, cortar os benefícios, na verdade ela estava errada. Quando ela contactou com a nossa matriz em Goiânia, ela percebeu, as pessoas falaram, não pode cortar benefício, a pessoa estava trabalhando e tal, não pode. Aí depois essa pessoa me procurou e falou, realmente você estava certo e tal, realmente nós não podemos cortar. Então quer dizer, você precisa influenciar o meio em que você vive, você precisa exercer, ter uma missão para promover. Irmãos, às vezes pensa assim, por exemplo, a gente vê pessoas passando frio na rua, pessoas passando fome, ou situações sociais acontecendo. Isso aí é o prefeito que tem que ver isso aí. Irmãos, pelo amor de Deus. A igreja tem que ter essa consciência. A igreja tem... Nós vamos ver daqui a pouco aqui, que a questão do amor prático. A igreja tem que ter essa consciência, amém? Então vamos lá, o terceiro ponto, exige a aprovação da consciência cristã. Então veja bem, importa que o governo civil não crie nenhuma lei que exija ou proíba quaisquer doutrinas eclesiásticas, nem que limite a liberdade religiosa, como já é expresso na nossa Constituição Federal, que assinala no artigo 5º. Aqui nesse ponto ele está falando que é óbvio que não pode ser estabelecido, nós, como igreja, temos que influenciar sim, para que nenhuma lei seja estabelecida de modo que venha infringir, né, aquilo que nós acreditamos. Não forçando as pessoas a acreditar na mesma convicção que nós temos, mas, de certa forma, sendo influentes nas leis, de modo que aquilo não venha infringir. Aí ele até cita um artigo aqui, o 5º artigo, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O segundo tópico fala o cristão e o amor ao próximo. Então aqui, irmãos, naquele trecho do versículo 8 até o versículo 10, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E tem uma pergunta interessante aqui, fala assim, o que você tem feito para transformar a realidade social das pessoas necessitadas que estão à sua volta? Então vamos entender isso, irmãos. Qual que é a relação do evangelho com a obra social? Primeiro, o evangelho, a essência do evangelho não é obra social. A essência do evangelho não é assistencialismo, mas o assistencialismo, as obras sociais estão agregadas no evangelho, amém? Então, o que eu quero dizer com isso? A essência do evangelho é o quê? Transformação de vida. Porque assistência social, existem inúmeras religiões ou institutos, fundações que promovem assistência social, que tiram meninos de rua da rua, que dão cesta básica, que auxiliam moradores de rua, que dão tratamento dentário, médico para pessoas sem condição. Existem inúmeros trabalhos desse jeito, que não tem nenhum cunho religioso e espiritual. Então, nós não podemos dizer que o evangelho é obra social, não, mas a obra social, ela está intrínseca, ela faz parte da essência, não é o cerne principal, mas ela está envolvida. E não existe evangelho sem uma prática social. Nós podemos respaldar isso lá em Tiago, capítulo 4, se eu não estiver enganado. Quer ver? Veja bem. Tiago, capítulo 4, fala da fé sem obras, a fé morta. Capítulo 2, perdão. Tiago, capítulo 2 diz assim, versículo 17, não, perdão, versículo 14 diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o que nós precisamos entender? Elas necessariamente caminham juntas. Atitudes de amor e de ajuda prática, elas caminham juntas com o Evangelho. Se você de fato crê no amor do Senhor, se você é sustentado pelo amor e pela graça de Deus, se você crê no Evangelho, você vai demonstrar isso através de amor e através de ações práticas que tragam benefício às pessoas que estão à sua volta. Ele usa um exemplo aqui, de repente chega uma pessoa que está necessitada de roupa. De repente, por exemplo, está aqui o Gustavo. Ele conhece uma pessoa aqui na igreja que o cara está passando dificuldade. Às vezes a pessoa nem chegou nele e falou, cara, me ajuda. Não, sabe, está vendo, ele está vendo a realidade daquela pessoa. O cara mal tem ali 2, 3 pares de roupa. O cara morava na rua, se converteu e veio para a igreja, um exemplo. Ele conhece, sabe a realidade. Deixa eu fazer uma oração para você aqui. Senhor, que o Senhor venha prover todas as necessidades do fulano. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o guarda-roupa dele cheio. Oh Deus, eu estou vendo agora, sim Senhor, eu estou vendo agora, roupa caindo do céu, Senhor, eu estou vendo em nome de Jesus, ela brotando da gaveta, quando ele abrir a gaveta vai ter lá 10 pares de roupa, meia, estou vendo você. Irmãos, isso não vai acontecer, a gente mistifica, a gente pensa assim, nossa, vamos orar aqui para Deus, Senhor, em nome de Jesus eu declaro aqui essa barriga, esse estômago saciado pela fome, saciado da fome, em nome de, não irmãos, o Evangelho diz assim, o que adianta eu falar que eu creio, eu orar por uma pessoa, sabe o que o Evangelho, que faz parte do Evangelho? Irmão, eu tenho lá, talvez eu não tenha condição de te dar uma roupa nova, mas eu tenho aqui 3, 4, 5 pares de roupa, são roupas que estão boas, não vai fazer falta, toma aqui. Está dentro, irmãos, quando fala do amor ao próximo, a palavra de não amando teoricamente, mas de fato e de verdade. Não apenas de palavra, oh Senhor, em nome de Deus, eu amo, nossa, como foi? Não, irmãos, quando nós auxiliamos, atendemos a necessidade das pessoas, nós estamos demonstrando amor. Agora, por que eu disse no início que o Evangelho não é principalmente assistencialismo? Porque a gente não pode ir para um outro extremo. Aqui, viver apenas dando cesta básica para as pessoas, sem levá-las a uma experiência com Deus. Porque, por exemplo, essa pessoa, dentro desse exemplo, o Gustavo foi lá, deu 4, 5 pares de roupa para esse irmão. Amém, glória a Deus. Mas aí o que o Gustavo vai falar? Irmão, olha, se agora você tem uma vida nova com o Senhor, vamos procurar um emprego, vamos organizar, se eu ficar sabendo de uma pessoa que, né, você está precisando trabalhar, o que você gosta de fazer, o que você consegue fazer, você tem alguma profissão, você tem alguma coisa, tal, vai conduzir até chegar um ponto em que não vai precisar mais dar o peixe, você vai dar a vara para o cara pescar, entende a analogia? Ou seja, não vai ficar a vida inteira, o cara vai ficar sendo sustentado pelo Gustavo. O Gustavo todo mês, toda época que ele for comprar roupa, né, eu tenho que lembrar que eu tenho que comprar roupa para o fulano. Não. Foi um momento ali que ele atendeu uma necessidade, mas aquela pessoa, o Evangelho, ele vai levar aquela pessoa a mudança de vida. Saber que, olha, as aves do céu não colhem, os lírios não tecem nem fio, mas Deus sustenta. Ele vai conseguir, ele vai entender, não, cara, Deus me sustenta e as coisas vão acontecer. Agora, no momento que ele viu aquela necessidade, ele teve a oportunidade, ele foi e supriu. Isso é o Evangelho, amém? Então, esse ponto fala disso. O segundo tópico. O terceiro e último tópico da nossa revista, né, fala o cristão e a esperança escatológica, que pega o trecho de Romanos capítulo, aqui do versículo 11, do capítulo 13, né, até o versículo 14. Deixa eu abrir novamente. Então, esse terceiro tópico e último tópico, fala aqui do 11 ao 14, onde ele diz, e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente, é uma orientação para os cristãos, para os irmãos, ande dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices,
não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra aqui é para nós. Meu Deus, essa palavra aqui é para nós. Paulo aqui, ele não conclui, a gente fala que conclui o capítulo 13 aqui, mas a Bíblia não foi escrita por capítulos. Mas aqui ele fala de um entendimento nesse trecho. O tempo está acabando. Ontem na rede de jovens nós falamos a respeito da eternidade, né? Olha o que diz a apostila, a nossa revista. Nos últimos versículos do capítulo 13, Paulo conclama todos para despertarem do sono, porque a salvação está agora mais perto do que quando se tornaram crentes. O dia é chegado, os crentes devem se livrar-se das obras das trevas e se vestirem das armas da luz. A noite é passada, o dia é chegado, sejamos retos, andemos honestamente, sem contendas e invejas, revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo e livremo-nos dos desejos da carne. Deixa eu dizer algo para você. Se você atende às suas concupiscências, se você ainda está preso em fraquezas, em pecados, é hora de você se despertar. É hora de você, como diz a palavra de Deus em Hebreus, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se desembarace disso, meu irmão, minha irmã. Corra com perseverança a carreira que te está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o alvo. Então, a palavra de Deus, ela está falando, ande dignamente, deixe as obras das trevas. Talvez você é cristão, vem para a igreja, mas você há tempo que vem viciado em algum pecado. Ou, sei lá, pornografia, viciado em maledicência. Tem pessoas que são viciadas em maledicência, irmãos. Ou às vezes você está viciado em alguma outra coisa. Mas você, né? Não, uma hora eu paro com isso, uma hora não sei o quê, não, uma hora eu largo de mão disso. Deixa eu dar uma palavra para você. Se livre disso, através do Espírito Santo, através de uma vida de oração. Saia desse lugar de pecado. A palavra de Deus está nos falando aqui, é hora de nos despertarmos, a salvação está próxima, a noite está passando e o dia é chegado. Vai chegar um tempo, irmãos, que não vai ter mais oportunidade de se arrepender. Não vai ter mais oportunidade. A porta vai fechar. Já viu isso? Essa expressão é familiar para você? Na palavra de Deus? E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, fechou-se a porta. A palavra de Deus, ela está nos despertando, irmãos. Tem um texto em 2 Pedro que eu quero ler. E aqui, já começando a concluir a nossa lição de hoje, já caminhar para o final. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu quero repetir alguns pontos principais aqui nesse trecho. Primeiro, desde quando eu sou pequeno que eu vejo essa história que Jesus está voltando, nunca aconteceu. Muitos pensam que isso é uma demora, está demorando a promessa. Jesus, há 20, 50 anos atrás, as pessoas já falavam isso. Eu lembro quando eu era menino, moço. Eu lembro da minha mãe e do meu pai pregar isso. Jesus está voltando, pode ser hoje. Já se passaram aí, eu era menino. Já passaram aí alguns anos, né? Talvez uns 10 anos só. Já passaram alguns anos aí, vamos dizer aí, sei lá, uns 25 anos. Jesus não voltou. Será que
Senhor está demorando? Aqui a palavra de Deus diz que não é demora. Não é demora, é paciência. Não é demora, é misericórdia, é longanimidade, irmãos. Porque se Jesus voltasse agora, será que você subiria? Como é que está a sua vida no Senhor? Como é que está o seu nível de fé, de convicção? Quem é o Senhor para você? Então, às vezes, o que Deus está fazendo não é demorar, é ser longânimo para que você ajuste a sua vida enquanto é tempo. Para que você organize a casa enquanto é tempo. Para você se restabeleça na justiça do Senhor, a qual Ele já te estabeleceu, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Até uma palavra que diz assim, enquanto é dia, porque quando chegar a noite, ninguém pode andar mais. O segundo tópico que eu queria ressaltar aqui, nesse texto. Versículo 10, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. Eu já estou concluindo a lição. Ninguém se programa. O que você faz é colocar segurança na sua casa. Cerca elétrica, portão eletrônico, alarme, câmera, etc. Mas você não sabe a hora que o ladrão vai vir. Não, eu estou suspeitando que esse ladrão vai vir hoje. Talvez você possa até suspeitar, mas você não sabe, ninguém prevê o futuro. Negócio de volta para o futuro é só filme, que você sabe o que vai acontecer, isso aí não existe na vida real. Assim será o dia do Senhor. Ninguém vai estar, vai estar todo mundo aqui na igreja adorando, por que está todo mundo aqui, a igreja lotada? Por quê? Porque nós estamos sabendo que o Senhor vai voltar daqui meia hora, já viu quando vai passar a janta, todo mundo acompanhando o relógio. Não vai ser assim a vinda do Senhor. Vai ser como ladrão da noite, a palavra de Deus diz. Será como um ladrão da noite. Tessalonicenses diz que no abrir e fechar de olhos, nós que estivermos vivos encontraremos com Ele nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro. Vai ser assim, irmãos, já foi. Quem estava preparado, foi. Quem não estava, já não posso te garantir. E esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Terceiro ponto e último, para a gente já caminhar já de fato para encerrar mesmo. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, aqui está falando do dia do Senhor, né? Está falando dos acontecimentos dos últimos tempos, realmente da consumação dos séculos. Está falando aqui que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Visto que tudo isso vai acontecer, como deveria ser o nosso procedimento, irmãos? Aqui o apóstolo Pedro ele diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do nosso Senhor. Irmão, se tudo isso vai acontecer, qual deveria ser ou deve ser a nossa postura? De temor e tremor, santo procedimento, viver em santidade. Amém? Viver em santidade. A palavra sempre vai nos levar a um aspecto prático da palavra de Deus. Não é só você estar incluído num grupo evangélico, você vir para a igreja. Sua vida tem que ser uma vida de prática da verdade. Sua vida tem que expressar justiça. Ainda que você vai falhar em alguns momentos, sim. Se pecardes, tendo um advogado, você pode dizer, me perdoa, tem misericórdia. Se foi contra alguém, meu irmão, me perdoa. Ei, deixa eu dizer algo para você. Se acerte com o teu inimigo, enquanto você está com ele a caminho. Para quando chegar no final, acontecer o pior, você se entrega ao juiz e você depois não sabe, você vai ficar preso enquanto você não pagar até o último centavo. É o que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Te acerta enquanto é tempo, para de picuinha, para de situação, perdoe, para de falar mal, para de mentir no seu trabalho, para de mentir nas tarefas escolares. Para de usar de esperteza para conseguir as coisas. Pare com falsidade.
Pare com essa prática pecaminosa que você está tendo, e que ninguém está vendo. Só você e Deus, e o diabo está vendo. Pare com isso. Elimine as legalidades da sua vida. Se entregue ao Senhor. Ah, irmão, eu não dou conta, é muito difícil. Difícil, se fosse para a força do nosso braço, aí não seria difícil, seria impossível. Ninguém consegue ser santo pela força do braço, mas Deus nunca planejou isso. Agora, você pode fazer, se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, Senhor, tem misericórdia, eu tenho falhado, eu tenho sido fraco, eu tenho me dado a esse pecado, por favor, comece a ir para os pés do Senhor, você vai ver que Ele vai te dar a força necessária para vencer qualquer situação. E você vai ser estabelecido em justiça. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, por mais essa lição. Que sejamos uma igreja prática, que sejamos pessoas práticas, que sejamos pessoas que agradem o Teu coração de fato. Senhor, pessoas alinhadas com o Teu propósito, pessoas que vivem dignamente, que andam de modo digno, do modo em que for, do chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Do modo digno, Senhor, a que fomos chamados. Não insensatos, mas remindo o tempo, procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz essa revelação a nós, a esse entendimento, que possamos colocar em prática. Como disse o pastor Luiz Hermínio, 1 quilômetro de teoria perde para 1 centímetro de prática. Que nós, Senhor, não fiquemos embriagados com tanto conhecimento teológico e tal, mas pouco prática da palavra. Não, Senhor. Que possamos começar a exercer até o simples que temos, colocar em prática. Vivência, experiência, ação, atitude, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe.